falar sobre futebol é um pouco falar sobre mim mesma. Eu sempre joguei bola com os meninos da minha rua, porque apesar de não ser muito velha, né, não era muito comum ter muitas garotas jogando futebol na minha época de criança. Mas, enfim, esse amor, essa paixão pelo futebol foi para além de torcer. Joguei muitos campeonatos amadores, não só na minha cidade, joguei pelo Instituto Federal aqui do RN. Joguei também, cheguei a jogar alguns jogos pela universidade, mas é uma relação que a gente acaba tendo que deixar de segundo plano, porque, enfim, são poucas as garotas que conseguem, né, seguir esse caminho de uma forma profissional, e a gente vai deixando de lado por outros sonhos, né, pela faculdade, trabalho, essas coisas que a gente precisa seguir, mas sempre foi essa relação querida. Se alguém me perguntar se eu gosto de futebol, eu vou dizer que sim, mas o que eu gosto mesmo é do Flamengo. É um sentimento que vem de berço, mas que eu descobri o que era em 99, no gol do Rodrigo Mendes na final do estadual, e desde então o Flamengo só tem feito cada vez mais parte da minha vida. E são grandes momentos vividos, seja escapando do rebaixamento ou conquistando a Libertadores nos últimos minutos. Mas eu sou muito grata, assim, no geral, não só por esses momentos, mas pelas experiências vividas, pelas amizades conquistadas. E é um prazer, assim, compartilhar esse sentimento com uma nação de mais de 42 milhões de pessoas. E eu espero que esse sentimento seja compartilhado com a minha filha e que ela descubra também o que é ser Flamengo. Bom, eu comecei a acompanhar futebol, né, assim, para valer mesmo, entendendo do que eu estava fazendo, mais ou menos com 11 para 12 anos de idade, foi que eu comecei a acompanhar de verdade, e dali eu nunca mais parei, né? O Flamengo, né, sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre dizia que era flamenguista, mas eu comecei a torcer mesmo nessa idade, né, lá no título de 92. E dali para frente, o futebol começou a fazer uma parte muito importante da minha vida, né? O Flamengo começou a fazer uma parte muito importante da minha vida também. E eu nunca me contentei em somente ver o jogo. Eu sempre gostei de ver o que vinha além das quatro linhas, as notícias, os debates, os programas e também a importância do futebol para a vida das pessoas, né, na sociedade, né? Então eu vou morrer amando futebol. Futebol para mim é uma parte que nunca vai se separar da minha vida. Saudações rubro-negras. Minha relação com o Flamengo é aquele velho ditado, né? Passa de pai para filho. Hoje eu até sou mais fanática do que ele. Definir a minha relação com o Flamengo, com o Fla, é muito difícil, porque os dias sem jogos são dias chatos, tediosos, e dias com jogos do Flamengo, aquele dia que passa devagar, o coração fica acelerado, né? O Flamengo, ele nos últimos tempos tem me mostrado um novo lado, né, me proporcionado memórias novas em momentos que foram difíceis na minha vida, né, e está me mostrando que não basta apenas torcer, seja dentro do estádio, no sofá, assinar o sócio torcedor, mas também lutar para ser um Flamengo mais justo, mais igualitário, dentro e fora do campo. Não consigo falar sobre futebol sem falar especificamente sobre mulheres, porque elas tiveram parte muito importante na construção desse meu sentimento com o futebol e principalmente com o Flamengo. A minha mãe, a minha avó, pessoas que sempre compartilharam comigo suas experiências e sentimentos e me fizeram querer também vivenciar isso tudo. Eu sempre digo que assistir uma partida de futebol, do Flamengo principalmente, é uma comunhão de sentimentos positivos. E poder compartilhar esses sentimentos com a minha família, com os meus amigos, é muito importante para mim. Nós sabemos que ser mulher no futebol é mais um desafio que nós temos, mas é mais um espaço também em que nós existimos e resistimos. Nós vemos muitos avanços por aí e a cada conquista feminina no mundo do futebol me deixa muito feliz, porque eu entendo que o futebol é para todos, o Flamengo deve ser para todos,
E esse sentimento deve ser compartilhado e não deve ser privado a ninguém. Eu comecei a gostar de futebol e fiquei apaixonada pelo Flamengo por conta do meu pai, que ele é flamenguista doente. E quando eu tinha 6, 7 anos de idade, ele já me levava pro Maracanã, né? E a gente sempre ia pro mesmo ponto, porque ele já foi de torcida organizada. O jogo que mais me marcou foi em 2009, quando eu vi o Flamengo ser campeão brasileiro. Eu tava lá no Maracanã. Assim, sofri bastante, porque foi muita loucura, mas foi muito emocionante ao mesmo tempo e aquele dia me marcou. Foi o jogo assim que eu mais sofri. E eu tava lá, né? E sobre ser mulher no futebol, é um ambiente muito opressor, né? Mas a gente fica sempre tentando conquistar o nosso lugar. Bom, ser flamenguista pra mim é uma questão de herança. Eu vim de uma família toda vascaína. Meu pai, o único flamenguista, falou: olha, se eu não fizer alguma coisa, essa menina vai virar vascaína. E aí, na final de 95, ele decidiu me levar na final, no Maracanã. E ver aquela festa linda, ser impactada pela torcida do Flamengo, que é uma coisa única. Só que o Renato foi lá e fez um gol de barriga no final. E aí eu comecei a chorar loucamente no Maracanã. E um monte de gente veio falar comigo, veio me abraçar, um monte de flamenguistas. Até tricolores vieram falar comigo de tanto que eu tava chorando. E naquela confusão toda eu virei pro meu pai e falei assim: olha, pai, mesmo que a gente perca, eu não quero deixar de ser flamenguista, não. Eu escolhi ter esse vínculo, né? Escolhi ter esse vínculo com meu pai e com mais 42 milhões de pessoas. Isso pra mim é muito importante. Eu não sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sou muito conversadeira. Mas ver alguém de rubro-negro na rua me faz... Nosso Flamengo, como é que tá o nosso Flamengo? Isso é muito bacana. Eu espero que eu consiga passar esse vínculo para outras pessoas, para meus familiares, para amigos. Espero contagiar com a alegria que é ser flamenguista. Fácil falar sobre como que eu me tornei flamenguista. Porque eu moro em Curitiba hoje, mas eu sou do interior do Paraná. E aqui em Curitiba, quando me perguntam por que eu nunca escolhi um time do Sul, eu costumo dizer que quando você sobe a serra, sai de Curitiba e vai pro interior, não existe mais time pequeno, é só time grande. E eu não poderia ter escolhido um maior. Já fiz algumas loucuras pelo Flamengo, eu viajei sozinha pra fora do país pra ver o jogo, já mudei pro Rio, só eu e meu cachorro, pra acompanhar o Flamengo mais de perto. E eu comecei a torcer pro Flamengo com Romário, Branco, Bebeto acho que ainda tava, Sávio, Edmundo. Mas acho que eu percebi que eu nunca ia conseguir trocar de clube num Flamengo e Fluminense. O Fla-Flu, no Maracanã antigo, 5-3, eu tava naquele jogo. E desde o momento que eu pisei dentro do Maracanã até o momento que eu fui embora dele, acho que eu nunca tinha sido tão feliz com todas as reviravoltas que teve naquele jogo. Foi tudo muito incrível. Eu olhei pro meu pai no intervalo e falei: pelo menos a gente tá aqui, chorando. E o final foi melhor do que eu esperava. Falar da minha relação com o futebol é muito fácil, porque a minha cabeça se enche automaticamente de vermelho e preto. E já empreende uma viagem no tempo que começou lá na igreja de São Judas Tadeu, onde eu fui batizada. Pela paixão que passou da minha mãe para mim, pela minha adolescência privilegiada de assistir o Flamengo dos anos 80, pela jovem adulta que já sabia a manha de ir para o Maracanã nos anos 90, o antigo Maracanã, essas arquibancadas de concreto, e que daí só evoluiu para aquele hábito irritante de toda quarta e domingo equiparar o que estava fazendo para acompanhar o que estivesse acontecendo com o Flamengo. Então, falar da minha relação com o futebol é um pouco disso, é contar histórias da minha vida, sempre relacionando alguma coisa que estivesse acontecendo naquele momento da vida com o Flamengo e com o futebol. É esse o nível do relacionamento, é esse o nível da minha paixão pelo futebol e do meu amor pelo Flamengo.